Pronto. Lançamento. A gente entra agora no capítulo 4 da apostila, que é um capítulo onde a gente, na verdade, o capítulo 4, capítulo 5 e o 6, a gente vai retornar para a cinemática. Agora a gente vai pegar movimentos que acontecem em curva ou em duas direções. Às vezes o movimento ele pode até ser uma reta, perdão, mas ele pode acontecer em duas direções. Então aqui a gente vai falar de lançamentos, que é o capítulo 4, composição de movimentos e movimento circular. Então, basicamente, tudo que envolve curva vem a partir de agora. Então, faz um certo sentido a gente pensar que eu precisava estudar vetor antes. E assim, gente, como é que você aprende a usar vetor? Usando. Então, a aula de vetor, ela não pode ser uma aula muito longa. É perder tempo. A gente precisa saber o quê? Como é que calcula a força, a soma, como é que decompõe, lei do módulo, quando θ era 90, e acabou. Agora eu vou pegar tudo isso e começar a usar. Vocês vão perceber que em alguns momentos a gente vai usar bastante algumas coisas, em outros menos, tá bem? Então vamos. Lançamentos. O conteúdo lançamentos, ele é dividido em duas partes. A teoria é dividida em duas partes. Embora esteja escrito aqui no slide lançamento oblíquo, existem dois tipos de lançamento, o horizontal e o oblíquo, tá bom? A gente vai dividir em dois. Tá? Opa. Aqui. Então, antes da gente começar a estudar esses movimentos, o que a gente precisa saber? Como é que eu vou estudar isso? Qual é o jeito, qual é a abordagem que a gente vai usar para estudar um movimento que acontece em duas dimensões? A teoria, o ponto principal, o pulo do gato, digamos assim, para estudar esse tipo de movimento, veio nada mais, nada menos do que do Galileu, para variar. O Galileu percebeu uma possibilidade matemática ao observar um fenômeno na natureza. Tá? E aí tem toda uma história em torno do Galileu, que a gente não vai ficar discutindo aqui, mas é uma história muito interessante, que envolve uma certa perseguição da igreja, porque o Galileu, ele era vamos dizer assim, ele questionava os dogmas da igreja, né, basicamente. Então ele falava muito da teoria de que, de fato, a Terra não era o centro do universo. Ele fez um monte de pesquisas para física, experimentos, um monte de ponto. O cara fez um monte de coisa. E uma das coisas que ele fala é o que hoje a gente chama na física de princípio da independência dos movimentos. Princípio da independência dos movimentos. E aí eu peguei um trecho aqui do livro dele que é famoso, né, esse diálogo sobre os dois principais sistemas de mundo. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar desse livro em alguma aula de história, ou de sociologia, tá? Ou de filosofia. Se não viram, peçam para os professores de humanas falarem. Eles vão ter bastante coisa para falar sobre esse livro. Enfim. E aí no livro, eu peguei um trecho aqui do livro, e aí nesse trecho ele diz o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui o laser. Aqui, ó. Imagine um canhão na posição horizontal sobre uma torre, atirando paralelamente ao horizonte. Não importa se a carga da pólvora é grande ou pequena, e o projétil caia a 100 ou 500 metros. O tempo que os projéteis levam para atingir o chão é o mesmo. Então, vamos traduzir isso num esquema.
Imagina que você tem uma montanha e daqui você vai disparar um corpo com uma velocidade V0. Que seria a bala de canhão, tá? Dependendo dessa velocidade, a bala, ela pode fazer isso aqui, ó. Ela pode cair a 100 metros. Agora, se você colocar uma quantidade de pólvora muito grande, ela vai fazer isso aqui. Certo? Ou a 100 ou 500 metros. Só que o que o Galileu fala? O tempo que os projéteis levam é o mesmo. Então, por exemplo, se a primeira bala demorar 2 segundos para cair, a outra também vai demorar 2. É isso aqui. Tá? Dessa frase, a gente vai extrair toda a base para resolver 3 capítulos da apostila. Então, o que isso quer dizer na prática? Vamos lá. Você concorda que nesse caso, a bala do canhão, ela está desenvolvendo 2 movimentos? 2 movimentos. Tá bem. Então, eu tenho 2 movimentos. Como assim, Danilo? Você tem um movimento horizontal e tem um movimento vertical. O que a gente percebe? Os movimentos horizontais foram diferentes. Uma bala andou 500 metros, então ela foi mais longe, e a outra andou 100 metros. Beleza? Então, os movimentos horizontais, de fato, eles foram diferentes. Mas o movimento vertical, não. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que as leis que regem o movimento horizontal são independentes das leis que regem o movimento vertical. A gente pode ir até um pouquinho mais longe, porque nós vamos ter que falar sobre isso daqui a pouco. No movimento horizontal, a bala está em movimento uniforme. Na vertical, ela está em movimento uniformemente variado. São 2 movimentos diferentes. Agora, a gente que está fora, nós somos um referencial, não somos? Nós estamos em repouso, não estamos? Em relação à montanha. O que nós estamos enxergando? A gente enxerga a resultante do movimento. Mas, na real, estão acontecendo 2 movimentos independentes. Então, quando a gente precisar analisar qualquer questão de movimento circular, de lançamento, de barquinho, então são questões bem características. Coisas que andam na diagonal, coisas que fazem curva. Você sempre vai ter que olhar para o movimento de 2 formas. O que ele está fazendo na horizontal? O que ele está fazendo na vertical? Esses movimentos, eles são independentes. Beleza? Então, isso é a base teórica. Se eles são independentes, eu posso usar a equação de mu e move para o mesmo problema. Eu vou misturar as equações de mu e move, eu vou jogar no mesmo problema. Para começar a tirar tempo de queda, tempo de voo, tá? Lembra que a gente tinha tempo de queda, tempo de voo? Aqui também vai ter isso. Tempo de queda, tempo de voo. Como que eu faço para calcular esse alcance que a bala atingiu? Tá bom? Podem tirar print. Vamos para o próximo.
Ah, tem uma pergunta aqui. Deixa eu voltar. Pergunta. Dan, eu perdi aqui. O que faz as balas terem alcances diferentes? A velocidade com que ela foi lançada, com certeza. A bala que caiu a 100 metros, ela foi lançada mais devagar. Certeza. Certeza. Tá. Beleza. Então, a gente vai começar estudando o primeiro movimento, é o lançamento horizontal. Tá bom? Lançamento horizontal. O que a gente vai fazer? A gente vai explicar o movimento e depois a gente vai meter as equações. Tá bom? Vamos meter as equações. Então, vamos lá. Gente, o que acontece no alcance horizontal? Imagina a cena, ó. Você tem um corpo que vai ser arremessado lá da montanha e ele vai fazer isso aqui, ó. Eu estou fazendo um movimento meio grande, tá, gente? Para poder ter espaço para desenhar. Então, vamos imaginar que a gente fotografe esse corpo em alguns momentos. Pronto. Tá? O que é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai olhar para esse corpo e imaginar que ele partiu de um sistema XY. Então, aqui você tem o eixo Y, que eu não sou bobo nem nada, eu vou colocar ele para baixo como sendo positivo, já que ela está caindo, né? E aqui eu vou imaginar um eixo X. Tá bom? Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, gente. Esse movimento tem aceleração? Para eu poder trabalhar com movimento, a primeira coisa que eu tenho que saber é isso. Se ele tem aceleração. E aí? Estão dizendo aqui, acho que tem gravidade. Tem gente que falou que tem. Tem. Então tá, tem. É isso aí, tem. Tá bom, agora deixa eu fazer uma pergunta. Essa aceleração, ela é um vetor. Opa! Ela vale 10, não vale? Mas ela é um vetor. E esse vetor está apontando para onde? Desenha para mim a aceleração. Se eu tiver que desenhar, como é que eu desenho a aceleração da gravidade? Para baixo. Muito que bem. Então diz para mim uma coisa aqui. Tem aceleração no eixo X? Não. Não. Tem aceleração no eixo Y? Tem. Conseguem perceber isso? A aceleração só no Y, exatamente. Então, o que eu posso dizer? Essa bolinha tem dois movimentos. No eixo X, o movimento é uniforme. Mu. Movimento, peraí, opa. Movimento uniforme. Agora, no eixo Y é move. Então, gente, qual é o pulo do gato? Agora eu tô com essa expressão de velho, pulo do gato. Já usei hoje à tarde de novo. Eu já usei hoje à tarde e agora eu tô usando de novo. Qual que é o pulo do gato? Dependendo do que ele te perguntar, você vai ter que usar a equação para o eixo X ou para o eixo Y. Então, tem algumas dicas que vale a pena você saber.
Por exemplo, o que acontece no eixo X? Ele anda. O eixo X tem a ver muito com o alcance. Então, geralmente, perguntas que envolvem alcance, você vai ter que usar equações de movimento uniforme. Então, para calcular quantos metros a bala caiu. Agora, o que acontece no eixo Y? Puta, no eixo Y você tem gravidade. Ô, gente, eu não sei se vocês percebem que no eixo Y, ele tem uma queda livre. Sabe por quê? Por que você acha que o lançamento chama horizontal? Porque a primeira velocidade que a bolinha tem é horizontal. Vou chamar de Vx. Só que acontece o seguinte, conforme essa bolinha começa a cair, ela sempre tem um Vx. Ela tem um Vx. Sempre ela tem um Vx. Acontece que, à medida que ela cai, ela começa a ficar sob a ação da gravidade. Então, começa a aparecer nela um Vy. Só que quanto mais ela cai, maior vai ficando o Vy. Sacaram o Paranauê do negócio? Então ela tem uma aceleração, mas a aceleração é só no eixo. Por isso que a gente que está aqui fora, a gente vê a trajetória torta, entortando, porque ela está acelerando só em uma direção. Se ela tivesse com dois movimentos uniformes, você viria uma reta na diagonal. Se fossem dois movimentos uniformes no eixo X, imagina movimento uniforme no X e movimento uniforme no Y. Aí seria uma reta diagonal. É muito bizarro, mano. E isso, ó, estão falando aqui. Ela está descendo acelerado. Outra coisa aqui. Olha a pergunta. Por que queda livre sendo que o corpo foi lançado? Então, ele foi lançado em que eixo? No X. No Y, ele foi abandonado. Ó, no eixo Y. A velocidade inicial no eixo Y é zero. É zero. Então, o eixo Y, ele é igual a uma queda livre. Agora, no eixo X, não. O eixo X é movimento uniforme. O eixo X é movimento uniforme. Tá? Então, no eixo Y, quando que você vai ter que olhar para o eixo Y? Quando você tiver que calcular o tempo de queda. O tempo de queda. Precisou calcular tempo de queda? Você vai olhar para o eixo Y. Precisou calcular alcance? Você vai olhar para o eixo X. Tá? Lembrando, tá, gente, que a gente, quando for fazer exercício disso aqui, nós vamos fazer tudo isso. Vamos calcular alcance, tempo de queda, pra vocês saberem todas as coisas que você tem que calcular. Tá? Então, vamos voltar um pouquinho aqui no tempo e lembrar da aula de vetores. O que esses vetores Vx e Vy são? Componentes. Eles são componentes. Então, por exemplo, a cada instante eu tenho uma velocidade resultante. Tá bom? Olha só, gente, presta atenção. Nesse momento aqui, ó,
Tá vendo aqui a bolinha? A velocidade resultante é o Vx. É o Vx. Nesse instante, a velocidade resultante ela começa a fazer isso aqui, ó. Imagina você fazendo uma regra do paralelogramo. Ó, velocidade resultante. Depois, regra do paralelogramo aqui, ó. Velocidade resultante. Depois aqui. Vixe, vai ficar muito ruim. Isso aqui é o vetor resultante. É o que a gente enxerga. Então, o que a gente enxerga, estando fora da trajetória, é exatamente esse resultante deformando para baixo. Por que ele está deformando para baixo? Por causa da aceleração que está para baixo. Lembrando que a função da aceleração é variar a velocidade. Tudo bem? Espera que tem umas perguntas aqui, peraí. Então, sempre será uma questão que você separa em dois tipos. E é isso. Isso. Você vai pegar a questão e vai olhar o que acontece no X. Tá bom. O que acontece no Y. Tá bom. Claro que tem uma técnica para fazer isso, mas é isso aí. Tá? Outra. O eixo X se refere a deslocamento? Ó, essa pergunta é boa. O eixo X se refere a deslocamento? Na verdade, entenda que agora eu tenho dois deslocamentos. Eu tenho um deslocamento horizontal, que é o quanto ele anda para o lado, e eu tenho um deslocamento vertical, que é o quanto ele anda para baixo. Então, quando você fala deslocamento, essa palavra ela é meio vaga. A gente vai usar a seguinte coisa, que é o que se faz nos exercícios. Se você quiser falar do deslocamento para o lado, você vai falar alcance. Se você quiser falar do deslocamento para baixo, você vai falar altura. Tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Tá, acho que é isso. Qualquer coisa chama de novo, tá? Se não ficou claro, a pessoa não ficou claro, tá? Pode falar, tô aqui, tô lendo. Vão falando que eu tô lendo. Quando a bolinha tá caindo, o Vx diminui? Não. Não. Por que o Vx não diminui? Alguém sabe? Porque o movimento é uniforme, exatamente. No eixo X, não tem aceleração. Então não tem nada que faça a velocidade variar na horizontal. É muito bizarro, né? Duas coisas acontecendo diferentemente ao mesmo tempo. Outra pergunta. Mas o eixo Y, mas o VY sempre é maior na queda. Ele vai ficando maior. Ele vai ficando maior por causa da aceleração. A cada 1 segundo, gente, o VY cresce 10. Não é aceleração? 10 metros por segundo ao quadrado. 10 metros por segundo. 10, 20, 30, 40. Vai ficando cada vez mais rápido para baixo. Tá? É isso mesmo. Beleza? Conseguiram visualizar isso? Essa etapa ela é meio crítica, né? A gente vai... Tá, acho que estou entendendo. Vamos devagar. É isso mesmo. Tá bom. Bom, agora vamos meter as contas aqui. Como é que a gente vai... Que fórmulas eu vou usar? Cara, na verdade, se você sabe fórmula de mu e move, é isso que você precisa. Então, o que nós vamos fazer aqui é chegar a algumas conclusões, pegar as fórmulas e usar elas de novo.
para memorizar. Se você ainda tem alguma dúvida em alguma formulinha, tipo, já vai memorizando, tá? É sempre bom trabalhar com fórmula, principalmente quando a gente está em aula, porque daí eu estou junto, então eu vou guiando o raciocínio, você vai chegando numa conclusão, tá? Peraí. Coçando a orelha, gente, pelo amor de Deus. Então vamos. Equações. Equação horizontal. Então, vamos lá. Você tem uma bolinha com uma velocidade Vx. Isso aqui está num eixo. Certo? O eixo Y ele está apontando para baixo como positivo. E o X está apontando para a direita, positivo. Então é como se você tivesse um gráfico, tá vendo? Aí o que a bolinha começa a fazer? Ela começa a fazer isso aqui, ó. Tá? Então, no eixo X, qual é a única equação que eu tenho, gente? Que a posição no eixo X é igual a S0 mais Vx t. Exato, exato. Só que, gente, olha meu sistema de eixo. De maneira proposital, eu coloquei a minha bolinha partindo da origem. Então, Sx igual a Vxt. O que essa equação me permite descobrir, gente? O que é o Sx? É o deslocamento no eixo X, horizontal. É o quanto ele anda aqui, ó. Tá bom? Então, gente, lembra do Galileu? Por que uma bola foi mais longe que a outra? Porque o deslocamento horizontal depende de duas coisas, ó. Por mais que as duas ficaram ao mesmo tempo voando, a velocidade interfere, né? Tá? Beleza? Então é isso. Equação de movimento uniforme. Tá? Geralmente, o que acontece? Se você substituir no tempo o tempo de queda, porque você concorda que nesse tempo você pode substituir qualquer coisa. Por exemplo, se você substituir no tempo o tempo 1, você vai pegar a bolinha aqui. Você vai pegar esse deslocamento, ó. Se eu substituir no tempo 2, eu vou pegar a bolinha aqui. Eu vou pegar esse deslocamento. Para cada instante você pega um deslocamento. Quando é que você vai pegar o deslocamento máximo, que eu vou chamar de alcance? Quando que você vai pegar o alcance? Quando o tempo for o tempo de queda. Então, por exemplo, num exercício, se o cara pedir para você calcular o alcance, já se liga que você vai ter que achar primeiro o tempo de queda. Você precisa saber quanto tempo a bolinha ficou voando para depois fazer essa conta. Tá bom? Ó, a parte do movimento no eixo X, gente, não tem mais o que falar não, viu? É isso aqui. Acabou. Depois, quando a gente for fazer os exercícios, a gente vai aplicar a fórmula. Então, podem tirar print, porque daí agora eu vou falar do eixo Y. Que como no eixo Y a gente vai ter move, perdão, a gente vai ter move, eu vou falar do vovô Ateu, Torricelli, tem tudo aquilo lá, né?
Então vamos. Opa, não. Eu quero equações verticais agora. Peraí. Ah, peraí, gente. Espera só um pouquinho. Eu vou ter que trocar um slide aqui, porque eu sem querer apaguei ele. Eu acho que na verdade eu não apaguei, eu devo ter ocultado ele. Só um minutinho. Agora eu vou fazer a análise das equações para vertical. Então, eixo Y. Ô, Dan, Oi. só um negócio que eu não entendi lá do outro slide. Quando que o tempo vai ser igual ao tempo de queda mesmo? Quando você quiser saber quando ele chegou no solo. Ah, tá. Beleza. Porque, Aí, né, tipo, que nem eu falei para você, quando você tem essa equação, essa daqui, ela te permite que você substitua o tempo que você quiser. Então, por exemplo, você quer saber quanto ele andou em 1 segundo. Quanto ele andou... Ah, peraí, estão falando que minha câmera está desligada, na verdade. Quanto ele andou em 1 segundo? Você bota 1 ali. Quando que eu quero botar o tempo de queda? Quando eu quiser saber quanto ele alcançou no máximo essa distância. Tá? Então, a gente pode completar então assim, para ficar mais claro no slide até. Se o tempo for igual ao tempo de queda, então o SX ele vai ser chamado de alcance máximo. Que é normalmente o que o exercício fala. Que o exercício fala. Tá bom? Beleza? Certo? Agora eu vou trocar aqui. Uau, uau. Vamos lá, eixo Y. No eixo Y, o que a gente pode falar? O corpo, como a gente tem um eixo X, que ele tem uma velocidade, aqui, ó. Só que no eixo Y, ele parte do repouso. Então, no eixo Y, eu tenho uma velocidade inicial que é 0. Tudo bem? Tá, que tipo de equação eu gosto de usar para ela? Uma das coisas que eu posso usar é o tempo de queda. Se você lembrar a fórmula do tempo de queda, maravilha. Se você não lembrar a fórmula do tempo de queda, lembra do sorvetão. Alguma delas você lembra. Então, para você achar o tempo de queda, olha o que eu faço. S igual a S0 mais V0t mais G sobre 2t quadrado. Dá uma olhada. Tudo bem? Ó, estão fazendo uma pergunta aqui boa. Ô Dan, o S0 também vai ser 0? Vai, porque ele partiu da origem tanto no eixo X como no eixo Y. Então, ó, isso aqui é 0. Ele também tem velocidade inicial na vertical 0. Tá? E para o tempo de queda, a posição final dele na vertical não é a altura que ele estava? Olha isso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. Para você achar o tempo de queda, basta você jogar altura aí na fórmula. Quantos metros ele estava do solo? 50 metros? Joga na fórmula ali, no H. Entendeu? Então, ó, fica H igual a G sobre 2t quadrado. Olha lá o tempo de queda. Isola o tempo, raiz quadrada de 2H sobre G. Tá bom? Beleza? Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Professor, mas se ele sai da origem, sempre vai ser do Vx e o V0y? Vai. Isso.
Ele tem um Vx, o Vy não, na vertical, né? A velocidade. E como ele vai partir da origem dos dois, então o S0 no eixo X é 0 e o S0 no eixo Y também é 0. Tá? O que mais que a gente pode encontrar? Olha, gente, as outras equações são de velocidade. Velocidade. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira calcular a velocidade final do corpo. Imagina o corpo prestes a bater no chão, tá? O último momento em que ele está no solo, antes de bater no chão. Ele vai ter uma velocidade Vy, que é uma Vy final, porque ele já veio acelerando. E ele vai ter uma Vx, concorda? A Vx é a mesma desde lá de cima. Só que essa Vy final, ela vale V0y mais GT. Vê se você concorda comigo. Como é que você calcularia esse vetor azul? O vetor azul você calcula ele porque ele acelera para baixo, não é? Então, por exemplo, para você calcular a velocidade final, esse tempo aqui, ó, ele tem que ser o tempo de queda. Tá? Aí, o que que é... Esse é um tipo de exercício bem difícil, tá? Bem. Se o cara pedir para você calcular a velocidade final, você vai ter que descobrir o vetor azul e aí fazer uma resultante deles. Porque daí você vai ter o seguinte, você vai ter um vetorzão azul, aqui. Você vai ter um vetorzão branco, um vetorzinho branco, que vai ser o Vx, certo? Você vai fazer um paralelogramo e vai calcular a resultante por Pitágoras. Essa é a velocidade final do corpo, a resultante, né? Porque como são dois movimentos, entendeu? Tá? Beleza? Ó, tem uma outra pergunta aqui. Dan, eu não entendi o V0y. Porque, tipo, ele não tem inicial. Por isso que eu falei que o V0y vale 0. Você quer saber por que que ele não tem inicial? Tipo, você está me perguntando ou está afirmando? Você já entendeu? Mesmo? Tá bom. Porque a única velocidade que ele tem lá no começo é uma velocidade horizontal, né? Ó. Entendeu? Repetir o quê? Repetir o quê? Repetir o quê? Por que que na fórmula azul o V0y vai ser 0? Porque na vertical ele partiu do repouso. Aqui, ó. Isso aqui vai ser 0, ó. Porque na vertical ele parte do repouso. Qual é a primeira velocidade que ele tinha? Qual é a primeira velocidade que ele tinha? Não era uma velocidade só no eixo X? Olha ela aqui, ó. Quer ver? Ó, olha para esse vetorzinho aqui, ó. A primeira velocidade que ele tinha era só essa. Então, no eixo Y, ele estava no repouso. Entendeu? Agora, o Vx, tudo bem. O Vx, sim. Tá?
O Vx ele tinha. Tanto é que na equação do eixo x, aparece o Vx na equação, né? Tá. Deixa eu ver que acho que tem uma outra pergunta aqui. Ah, não, isso já foi. Acho que é isso, né? Será que eu respondi para todo mundo? Alguém pediu para eu repetir uma coisa aqui? Mas tudo bem? Ah, tá, já foi. Tá. Dan, tem que sempre aplicar o tempo de queda? E por quê? Ó, essa daqui eu tinha deixado passar essa pergunta. Ah, então é. Tem sempre. Claro, sabe por quê? Deixa eu ver se eu te explico isso. É meio filosófico isso, tá? Você tem um movimento em duas dimensões, não tem? O que está acontecendo em uma dimensão é diferente do que está acontecendo em outra, não é? É até meio estranha essa frase, né? Mas tem uma coisa que acontece que é igual nas duas, o tempo. Você concorda que o tempo que ele anda para o lado é o mesmo tempo que ele cai? Então, qual é o único valor que você vai usar igual em todas as equações? O de tempo. O de tempo. Entendeu? Por isso que uma coisa importante você ter em mente, essas perguntas elas são boas, por quê? Porque quando você lê a questão e percebe que é uma questão de lançamento, já tem que acender um alerta na sua cabeça que eu tenho que dar um jeito de achar esse tempo. Eu tenho que dar um jeito de achar o tempo. Depois que eu achei o tempo, aí eu acho a altura. Às vezes o exercício te dá o tempo de queda. Beleza, tá? Beleza. Perguntas. Fechou? Podem ficar à vontade, tá? Podem perguntar.